Beleza, Boa. pessoal. Aqui quem está falando é o Carlos, eu sou fundador da Evolve, trazendo esse podcast aqui, vlogcast, patrocinado pela Segmentify, uma das grandes empresas do mundo aí em personalização. E junto com a B8One, nosso partner do Brasil, Renato Avelar, vai estar tocando isso junto com a Evolve. Hoje temos o prazer de entrevistar o Alessandro Gil, especialista, uma das grandes vozes aí e-commerce no Brasil, grandes experiências, passou pela Rakuten, Vertex, enfim. A gente vai estar falando um pouco sobre a experiência dele no mercado, mas em vez de eu ficar falando aqui, o que a gente vai falar, já vamos direto ao ponto. Gil, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui compartilhando, doando o tempo das suas férias aí conosco. Eu sempre começo com a foto grande, então, cara, compartilhe um pouquinho aí da sua experiência nesse mercado. Quem que é o Gil? Como é que você foi parar no e-commerce? Um pouquinho da sua jornada. Vamos começar por aí, que eu acho que é um bom começo. Bom, Carlos, primeiro, obrigado pelo convite. Cara, faço isso com o maior carinho. Estou apanhando aqui da minha mulher por conta de parar as férias só para fazer esse podcast. Mas, brincadeiras à parte, é um prazer imenso estar aqui com vocês, especificamente falando sobre um tema que eu adoro, né? Eu estou nessa história de e-commerce faz tempo pra caramba, assim. Acho que se eu for fazer as contas, estou especificamente desde 2005, mais ou menos, trabalhando diretamente com e-commerce, né? Então, em 2005, 2006, eu trabalhava numa indústria de computadores e eu era responsável pelos canais de digital da empresa. Então, eu era o cara que cuidava de Submarino na época, um pouco Shoptime, enfim. Em 2007, eu estava precisando repensar minha vida, migrei para a indústria de software, né? E fui ser o head de marketing, a princípio, de uma empresa chamada Ikeda, que era uma empresa de software. E depois assumi vendas e marketing. E 4 meses depois de eu ter entrado na companhia, o fundador, né, que leva o nome da empresa, né, que levava o nome da empresa, que é o Ikeda, me chamou e falou, cara, preciso falar com você hoje no fim do dia. Achei que ia ser demitido, ele me convidou para ser sócio. E aí, cara, deu-se início a uma parceria de sucesso. A gente, sei lá, 2 anos depois cresceu mais de 700%, virou a principal plataforma de e-commerce para medium e grandes negócios, né? A gente realmente fez um trabalho incrível. Até em 2011 a gente vendeu a companhia para a Amazon do Japão, que é a Rakuten. E aí eu fui tocar o marketplace no Brasil, o primeiro marketplace no Brasil, na verdade. Cara, era quase que desbravar sei lá, me senti o próprio bandeirante, né? Porque explicar para o varejista o que era marketplace, que a gente não queria concorrer, enfim, e iniciar uma operação com 17 lojistas, e eu saí de lá, tinha mais de 1.000 na época. Foi um negócio incrível. Eu toquei a operação por 1 ano e quase 2 anos, desde colocar o marketplace em si no ar, né, trazer tecnologia, adaptar, recriar e botar o negócio no ar. E eu achei que estava querendo refazer algumas coisas na minha carreira. Na verdade, eu acreditava que a Rakuten precisava ter uma estratégia diferente para o marketplace, e realmente precisava, tanto que ela saiu do país como marketplace no ano passado. E eles me deram a oportunidade de ser o country manager da Rakuten Marketing, que é uma empresa que continua até hoje no país. Então, eu toquei a operação por 4, 5 anos, do zero. E aí, assim, já tinha feito minha missão, tinha treinado meu time de baixo, e, cara, achei que precisava fazer coisas diferentes. Fui para a Vertex. Fiquei 2 anos lá também. Acho que eu fiz de tudo um pouco por lá, até que eu recebi o convite para liderar parte das operações de digital dentro da Lynx.
Então, tem sido 2 anos, sei lá, 1 ano e meio que eu tô, desde que eu 1 ano e meio desde que eu tô na Lynx, muito divertidos, é uma empresa muito voltada para o físico, né? Acho que a gente deve ter mais ou menos 40% do mercado de varejo brasileiro no físico e que está se digitalizando, assim, é um desafio enorme e muito divertido também. Cara, muito bom. Renato, você tem alguma coisa para perguntar? Assim, tem várias coisas, mas acho que a gente também tem que... Você está mudo, você está no... Perdão, minha conexão teve um probleminha aqui, estou de volta. Tenho várias coisas para perguntar, na verdade. Gil, um dos grandes executivos do e-commerce, esteve na frente de várias companhias de tecnologia, né? Grande inspiração para nós que estão seguindo num caminho parecido, né? Solution providers de e-commerce. Bom, eu hoje vejo o Gil como um dos principais solution providers, principalmente por herança, né, da Lynx no segmento de moda, né, e ter milhares de clientes aí que utilizam soluções de ERP, né? E eu queria, a primeira dessas dúvidas, para um gigante da tecnologia, né, como vocês, quais são os principais desafios hoje, né, para se posicionar no mercado e para ajudar a digitalizar os clientes que vocês têm, né, na corporação? Bom, excelente pergunta. Acho que o principal desafio é um desafio que a empresa aceitou há uns 3 ou 4 anos atrás, que é realmente mudar o mindset, né? E entender que o digital é um canal importante. A Lynx fez alguns ensaios há anos atrás, né, de tentar desenvolver softwares proprietários, de tentar caminhos distintos pelo digital e eles nunca escalaram da maneira como a Lynx escalou no físico, né? Acho que até um pouco pelo próprio físico ser a vaca leiteira da companhia, né? Hoje boa parte da receita vem do físico, já está bastante diluído e tem se diluído mais nos últimos anos para cá. Mas não abandonar, mas começar a dar foco para um outro canal que não era o que era o principal motor da companhia, acho que sempre foi um desafio que de 4 ou 5 anos para cá tem mudado e mudado drasticamente, e agora com a pandemia assim, quase que virou do avesso, né? Então, acho que o primeiro ponto é dar foco em mindset, né? O segundo ponto é, assim, você tem uma estrutura toda voltada para o físico, né? E engraçado que eu sempre fui 100% digital, né? Então, é quase que um choque quando você tem um time que não é formado só por mim, mas por pessoas que também foram digital a vida inteira, pensando em digital e uma galera pensando 100% em físico, né? Eu acho que o último ano e meio tem sido um aprendizado enorme de como as duas coisas têm que se conversar. Eu acho que não é à toa que a gente acabou desenvolvendo a principal plataforma de omnicanalidade do país e tem rodado, acho que, os principais cases, porque no fim do dia a conversa entre os dois mundos é o que mais faz sentido, né? Não transformar empresas em silos e ter canais que não se conversam, acho que faz cada vez menos sentido. E eu acho que a grande beleza do negócio é o aprendizado que físico e digital tem em conjunto, e entender que o consumidor quer uma experiência fluida, né? E ela só é fluida se você entende isso e tem os seus canais dentro de casas fluidos, né? Então, acho que esse é o principal ponto que eu trago dos últimos anos para cá. Legal. Ô, Gil, o que você viu aí durante a pandemia? Porque, assim, a base de clientes é enorme, né? E acho que várias as verticais que vocês têm.
aí, varejo. Aliás, comenta um pouco sobre as verticais e cara, o que os clientes, eu imagino que os clientes foram proativos agora, né? Fala, lascou, para não Muito, falar outra palavra aqui. muito, O que a gente muito. faz? Então, comenta aí das verticais e o que vocês fizeram também. Cara, a Lynx tem mais de 100 mil pontos de vendas físicos no Brasil, né? É coisa pra caramba, assim. Então, desde a Fortaleza, que é o mundo de moda, né? Se você for num shopping de uma grande administradora, como, sei lá, Multiplan, BR Malls ou Iguatemi, quase 60% das lojas de um shopping como esse usa Lynx como PDV ou RP, né? Mas a gente tem outras fortalezas bem grandes, assim, que muito pouca gente conhece, né? Então, a gente tem uma presença enorme em concessionárias. Assim, boa parte das concessionárias de carro do país usam Lynx. Postos de gasolina também. A gente tem exclusividade do autosserviço de Shell, de BR, Piranga, enfim, é um volume bastante grande de software para esses mercados. Temos uma infinidade de farmácias também, a aquisição de 2 softwares no passado muito especializados em farmácia. A gente tem dezenas de milhares de farmácias e também o mercado de moda, né? Assim, compondo o mercado de moda. Nessa história toda, a gente viu de tudo, assim. Primeiro que os primeiros meses, acho que foram meio desesperadores para quem era muito físico, né? Então, lojas fechadas, ninguém sabia muito o que ia acontecer. E aí, nesse meio do caminho, dá para ver o brasileiro se reinventando, né? Com a criatividade que lhe é pertinente, né? Então, venda por WhatsApp, representante de vendas, enfim, explorando mais o e-commerce. Isso é uma coisa que eu falei desde o primeiro dia da companhia, primeiro dia da pandemia dentro da companhia. Eu falei, cara, assim, vendia, assim, sei lá, 1 milhão de camisetas, vão vender 700 mil camisetas, as vendas de camiseta vão efetivamente cair 30%, mas 100% da venda ou 90% da venda vai acontecer por canais digitais. Então, acho que isso vai ser um grande impulsionador e, de fato, foi isso que aconteceu. E aí, assim, tinham empresas que já estavam mais preparadas e que já tinham um caminho bem sólido do digital e estavam prontas para escalar. Então, a gente tinha clientes que, sei lá, vendiam 10 milhões por mês no digital e do dia para a noite passaram a vender 80 milhões por mês e sem sofrer nada, né? Obviamente sofrendo por conta do físico. Mas, cara, tinha, por incrível que pareça, uma parcela bastante grande, bastante significativa de clientes de marcas famosas que possivelmente você já deve, ou você que está me ouvindo aí, já deve ter comprado alguma peça de roupa especificamente que não tinham nem e-commerce, né? E por acreditar muito no físico, por ter tido uma estratégia muito sólida no físico, tinha uma parcela de gente que ou estavam começando uma operação ou nem estavam pensando em começar uma operação de e-commerce. A Primark não tinha, né? Saiu, não foi? Desculpa te interromper. A Primark no Reino Unido saiu uma notícia bizarra, os caras não tinham nada digital. E ele Eu acho que agora foi o Gil. travou. Vamos ver se ele volta. Minha conexão aqui também não está das melhores hoje, não sei o que aconteceu. Espera aí, Gil, que a gente... Vou tirar meu vídeo, vamos ver se melhora. Tira o seu 2 minutos, Renatão. Boa. Gil, está aí?
Boa, 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 boa. Você está no mute, você está no... Não, tranquilo, você está no mudo. Boa, vai lá. boa. Vamos lá. Você tá falando que uma empresa que eu não entendi Você qual falou foi. bastante coisa sobre a pandemia, crescimentos, muitos clientes tiveram um crescimento, mas tinha marcas incríveis que, cara, nem online estava presente. Eu falei da Primark que saiu, né? Sim. E eu acho que isso no Brasil deve ter acontecido também aí, com um pessoal muito grande, assim. Muito grande, Vários, muito grande, né? cara. Vários. Pra você ter uma ideia, sei lá, dos 2.500 clientes que são atendidos por um CS mais diretamente dentro da Lynx, acho que tinha, antes da pré-pandemia, deviam ter uns 300 que não tinham site de e-commerce no Brasil, né? Estou falando do Brasil porque algumas marcas são internacionais, mas tinham 300 marcas que você costuma comprar que você não podia comprar por e-commerce. Uhum. É bastante coisa, assim. E eu acho isso quase que um absurdo a gente em 2020 estar discutindo isso, né? Porque isso eu falei para, cara, repetir esse discurso, sei lá, 1 milhão de vezes durante esses últimos 6 meses, que cara, não importa se você não quer acelerar o teu canal digital, não importa se você não quer acelerar o seu canal de marketplace, não importa se você não quer acelerar o teu canal de mídias sociais, mas você tem que ter habilitado o teu e-commerce, tem que ter habilitado o teu eventualmente o teu app, tem que ter habilitado todos os marketplaces possíveis, tem que ter habilitado as redes sociais, os representantes. E isso pode ser hoje 5%, mas se você precisar de um dia para o outro transformar em 20%, você, como empresário, como estrategista, tem que ter isso na tua mão, né? Os botões, o cockpit, né? A nave de comando tem que ter lá as opções para você acelerar um ponto ou outro, mesmo que você não queira usar. Porque isso pode de um dia para o outro mudar e você tem que ter condição de fazer isso. Agora, que não dá para você ficar à mercê desse tipo de situação e não ter o que fazer. Eu não tenho representantes, eu não tenho um canal de afiliados, eu não tenho e-commerce, eu não tenho um app, meu e-commerce não é mobile first. Cara, tá errado, né? Você pode não querer vender por e-commerce, mas você tem que ter um e-commerce. Você pode não querer explorar as suas redes sociais, mas você tem que ter ela ativa. Porque no dia que você precisar, quando você precisar shiftar a sua estratégia, ela tem que estar lá disponível na tua mão. Você tem que ter um leque de ferramentas, né, para poder operar o teu negócio. E os empresários, boa parte deles não fazem isso. Eu não gosto de e-commerce, né? E isso não vai, e não vou ter. E, cara, isso não é mais uma opção, né? Eu vejo, teve uma matéria icônica, né? Eu conheço ela, assim, conheço a história porque eu já tentei, sei lá, desde a época da Ikeda eu tentei vender lá com meu time e tal, com gente que trabalhou comigo, eu pessoalmente, nas lojas 100, né? Que é um varejista de sei lá quantas lojas, né? De mais de bilhão no interior de São Paulo. E o cara, no meio da pandemia, anunciou, não vamos ter e-commerce. E assim, para mim, eu respeito pra caramba a opinião dele, o cara é bilionário, eu não, né? Deve ter feito muito mais dinheiro do que eu. Mas, cara, eu não acho que faz sentido nenhum esse tipo de coisa. Interessante. Antes de você fazer sua pergunta, imagino que a sua autoridade dentro da própria empresa não, assim, deve ter aumentado naturalmente, né? Não a autoridade, mas a forma, as pessoas devem ter começado a olhar muito mais para o Gil também agora, né? Cara, isso é uma coisa legal da Lynx, assim, na prática é um time que se admira muito por feitos diferentes, né, cara? Assim, eu olhar para os caras e ver o que eles construíram no físico é algo admirável. E assim, eu me juntei ao time porque os caras, primeiro, de alguma maneira me admiravam, né, e queriam que eu fizesse parte do time. E, cara, e eles queriam, e a empresa queria se transformar. Então, acho que
no fim do dia, o digital ganhou uma parcela maior dentro do faturamento da companhia, mas já era um movimento esperado que todo mundo queria fazer, que é dar esse shift de estratégia para que a empresa fosse mais digital. Então, acho que não é que eu ganhei mais espaço, simplesmente aumentou meu faturamento dentro do grupo, mas a empresa já estava com bastante apetite por digital. Super, muito bom. Gil, uma dúvida. Você mencionou que vocês têm diversos clientes de vários segmentos, né? Moda, farmácia, etc. E hoje, a companhia é muito, muito forte, né? Em tecnologia de RP e plataforma. Eu gostaria de saber isso pelo perfil dos seus principais clientes, né? Essa tomada de decisão de digitalizar a operação, de abrir novos canais, de ter essa sinergia entre os canais para você poder dar um boost na hora que você quiser ter. O que esses caras precisam fazer? Quais são os principais canais, na sua opinião, a ordem disso? Como que você acha que um executivo que está na frente de uma companhia precisa orquestrar a operação para ele, de fato, ser digital, né, ser omnichannel, ele extrair esses canais e ele desenhar isso? O que você acha que é eu sei que não existe uma receita de bolo, mas se você fosse pensar assim, cara, pelos meus clientes, o que o pessoal tem feito é isso e tenho visto dar certo. Isso sob perspectiva do varejista, né? Isso, exato. Você está me perguntando, tá bom. Tá. Cara, eu acho... Bom, primeiro a Lynx tem clientes de todos os tamanhos, né? Então, obviamente, a gente tem clientes muito grandes. Os principais varejistas do país rodam alguma coisa da Lynx. Mas também tem um long tail gigantesco, né? Então, uma das coisas que a gente fez e funcionou super bem foi uma iniciativa com farmácias, né? A gente começou a pandemia, a gente criou um produto que internamente a gente chamou oferta de Fast Pharma, que é basicamente uma implantação do Lynx Commerce integrado aos softwares de farmácia, que eu conseguia colocar uma loja no ar em menos de uma semana, né? Contando o meio de pagamento, enfim, catálogo, tinha tudo isso envolvido. E aí você olha, algumas farmácias foram super bem, outras farmácias não foram tão bem, assim. E esse é um exemplo que eu gostaria de dar, porque tem tudo a ver com um pouco do discurso que eu falei agora há pouco, né? Assim, no fim do dia, ou no resumo da ópera, é o quanto você usa isso como estratégico para a tua empresa. Então, cara, eu tenho uma farmácia, tenho, sei lá, e aí não eram farmácias ultra pequenas, são as farmácias que usam esse software especificamente que a gente fez, são farmácias que às vezes tem uma loja ou duas, mas são lojas grandes que vendem bem, e a maioria das redes são de pelo menos 10, 20 farmácias, né? E, cara, assim, algumas entenderam o propósito da história, e entenderam que o digital não ele é quase que uma cópia do físico, né? Você só vai vender primeiramente se as pessoas forem na tua loja, segundo, se você tiver um visual merchandising, disposição de produtos adequado, né? Então, é um exemplo bem bom, porque pode ser extrapolado para várias coisas, assim. Uma parte das farmácias criou e-commerce e deixou lá, e aí a outra parte criou e-commerce e resolveu promover o e-commerce, né? Então, as pessoas iam na farmácia, o cara entregava um imã de geladeira com a URL do site, na sacolinha do remédio tinha, né, um cupom de desconto para você comprar pelo site na segunda vez. Então, você aproveitava para cativar o cliente que já é teu cliente, e ao invés dele entrar na farmácia super grande, né, no site para fazer a compra de produto, ele poderia entrar na sua farmácia que é mais próximo da tua casa, ou que tenha mais a ver com você e fazer a compra, né? E o resto e a outra parte que eu disse atrás, cara, o cara não fez nada. Então, como é que o cliente vai adivinhar que você tem um site, que seu site está vendendo e que você tem essa opção de comprar? No fim do dia, assim, não é só colocar um site no ar, né?
Eu costumo falar isso muito para o omnichannel, né? A gente tem alguns casos bem importantes de omnicanalidade, mas isso vale para o digital, para qualquer estratégia, né? Assim, as estratégias, né? O omnichannel ou o digital não é uma feature, né? Eu não ligo a chave e isso acontece. É uma cultura, né? Então, o omnichannel é uma cultura. O teu vendedor tem que estar aculturado a participar de uma empresa que é omnichannel. Né? Você não pode ir numa loja física e o vendedor fala, cara, por que você comprou pelo e-commerce? Você devia ter comprado comigo. Isso não pode acontecer, né? O digital é a mesma coisa. Você não pode, para todos os outros assets do digital, é a mesma coisa, né, cara? Você não pode abrir um e-commerce e achar que o e-commerce vai vender sozinho sem que você trabalhe o seu canal de e-commerce, né? Se você tem uma farmácia, você não dá para o seu e-mail de geladeira sair sem o URL do site. É uma coisa meio besta, né? Mas não dá para você não mandar uma sacolinha e dentro da sacolinha do remédio tem um cupom que para alguns itens, né, o cara pode ganhar desconto numa vitrine específica do site. Né? Se aumenta a conversão entre sites, tem uma série de estudos que falam que consumidor multicanal é 3 vezes mais fiel do que um consumidor monocanal, ele traz quase que 1/3 a mais de faturamento do que um consumidor normal. Faz todo sentido você explorar os canais, né? E as empresas não usam isso, né? Então, de novo, você tem que ter os canais à tua mão e tem que saber usar. E não, acho que a principal resposta é entender que essas coisas todas não são features, né? Elas são culturas, né? Que você tem que implementar na tua empresa. E aí um erro que muitas empresas cometeram no passado é isolar as operações, né? Transformá-las em silos, né? Acho que a gente passou por um período que as empresas que conseguiram crescer, elas cresceram por conta dos silos, porque o e-commerce precisava de uma celeridade, que empresas que eram muito grandes e que tentavam fazer tudo integrado não podiam dar. Mas hoje, sei lá, 15 anos depois que o Submarino se criou, 15 anos depois que a Lojas Americanas nasceu sozinho, que o Ponto Frio, enfim, criar operações de digital, isso tudo só faz, assim, a operação de e-commerce só faz sentido se ela nascer casada com a tua operação de varejo físico. Então, os custos têm que estar rateados, o departamento de marketing tem que ser único, visual merchandising um só, comunicação a mesma, CRM único, integração de todos os canais, porque, cara, não adianta você achar que o teu e-commerce vai pagar a conta sozinho, ou tem a conta do e-commerce. Para todas as operações mais maduras que eu tenho visto e visitado, não só aqui no Brasil, mas fora do país, o e-commerce é rateado, né? Fui na Zara, nos Estados Unidos, falei com os executivos lá e o custo de e-commerce é rateado pelo CEP, né? Então, as vendas do e-commerce que acontece nos Estados Unidos, eles entram para o CEP mais próximo da loja física, né? E o custo proporcionalmente é rateado para essa loja. E faz todo sentido, cara, porque no fim do dia a marca é a única, não dá para isolar mais, né? As sinergias trazem muito mais vantagem do que trabalhar em silos. Essa contribuição de canal faz muito sentido, né? Acho que essa visão de custo, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? De você ratear o custo de uma operação de e-commerce pela localização. Acho que isso foi bem interessante, essa visão, realmente não tinha, agregou muito essa resposta. Eu vejo hoje, por exemplo, farmácias, grandes operações, o pessoal trabalha muito a modelagem cliente, né? Então, o cliente, por exemplo, qual que é a chave primária? É o CPF? Legal. Esse CPF comprou em quais lojas físicas, em quais horários, qual que é o overlapping, né? Qual é a conexão, quais lojas físicas esse cara compra e quando ele compra no e-commerce, como que eu consigo aumentar a frequência dele de visita dessas lojas? Por que ele compra nesse horário nessa loja? O que essa loja tem a mais no estoque? Será que é fila? Será que ele prefere comprar porque ele está saindo do trabalho? Por que ele não está comprando no e-commerce nesse canal? Eu acho que esse questionamento, né, e essa modelagem de dados, que hoje a gente tem essa disponibilidade, né? Então, por exemplo, você que tem na frente aí, né, RPI plataforma, você
consegue facilmente extrair esses dados, né? Consegue facilmente, para uma operação, ter esse tipo de visão. Eu acho que contribui muito para que esses canais eles tenham o máximo de sinergia entre si, né? Então, bem interessante essa resposta, cara, muito completa. Obrigado. Eu queria perguntar para você tua visão de futuro do e-commerce, como que você acha, o que você acredita que vai evoluir, o que a gente tem ainda para aprender como empresa, né? Tanto na perspectiva solution provider como na perspectiva de varejo, indústria, B2B, o que você sente que vai mudar e a gente tem que estar preparado para isso? Se você pudesse trazer um pouco da sua visão de futuro. Acho que, no ponto de vista de tecnologia, cada vez mais todas as empresas estão caminhando para um modelo de suíte, né? E suíte é mais do que plataforma, né? Ou mais do que um software, especificamente, né? Suíte é como se fosse efetivamente uma grande plataforma que tenham vários produtos alocados, né? E esses produtos trabalham cada vez mais de maneira conjugada. Então, isso é um movimento que todas as empresas no mundo estão olhando e estão fazendo. Alguns estão direcionando o switch mais para a direita, outros mais para a esquerda. Mas você tem um software único, cada vez mais faz menos sentido, né? Porque você conseguir tocar vários pontos da jornada cada vez mais importante do ponto de vista estratégico, porque o próprio departamento de TI do varejo está cada vez mais usando o seu esforço para ser estratégico e menos para fazer commodity, né? Então, não que as suítes ou as plataformas sejam grandes commodities, mas na prática elas conseguem evoluir muito mais rápido dentro de empresas de tecnologia do que um varejista criar sua própria estrutura para desenvolver dentro de casa. Então, hoje a tecnologia está andando muito rápido e isso proporciona uma série de benefícios para o próprio varejista, né? E à medida que ele consegue ter vários dos seus problemas solucionados e esses problemas todos dentro de uma grande plataforma, de uma grande suíte que toque vários pontos da empresa com informação única e centralizada, isso também é um grande acelerador para o varejista, né? Então, essa é a minha visão do lado de vista de software. Do ponto de vista do varejo, acho que eu, quando voltei da NRF no começo desse ano, escrevi até um artigo falando que foi a primeira vez. Eu vou em eventos internacionais há muito tempo, né? E visito varejistas há muito tempo. E esse ano foi a primeira vez que eu vi um grande descolamento de execução de empresas americanas para empresas brasileiras, né? Acho que empresas de fora entenderam mais rápido que a experiência é mais importante e que a conexão do todo, né, tem um papel fundamental no próximo passo mesmo. Então, o primeiro ponto é, cara, tudo tem que estar conectado e os canais têm que estar proporcionando uma operação mais fluida possível. E sim, se você é varejista e não é omnichannel, você está não é que você vai perder tempo, você já está atrasado. Um outro ponto importante é que os dados por si só não significam nada, né? As informações têm que ser cada vez mais o que a gente chama de actionable, né? Então, se eu tenho ruptura de determinado item em determinado canal, essa informação tem que fazer alguma coisa, tem que acionar você de alguma maneira, né? Isso tem que trazer algum tipo de, no mínimo, insight, mas o desejável é que isso seja uma ação que você tome, né? Então, as plataformas e os varejistas estão caminhando para esse modelo. E o outro ponto que eu gostaria de salientar é que acho que existe uma briga enorme para a fidelização do cliente, né? E isso passa por recorrência e isso passa por programa de fidelidade. Então,
vender assinaturas, trabalhar programas de fidelidade, né, condicionar o consumidor a ter mais recorrência, estar mais em contato com a tua marca, comprar o máximo possível, é o grande desafio, é o grande pote de ouro no fim do arco-íris do varejista, né? Então, acho que esse é o grande movimento que a gente vai ver ainda mais os varejistas fazerem. E a Amazon, um grande exemplo disso, né? Não comprou Whole Foods ou criou a Amazon Go por todos os Estados Unidos à toa, né? Para estar presente no dia a dia, para aumentar a recorrência. Isso traz mais dados, isso dá mais do comportamento do consumidor, e isso permite que você esteja mais perto dele na hora dele decidir o que ele vai comprar ou não. Super. Eu tenho uma pergunta que é dentro do que você falou antes, Gil, que você estava falando em outras palavras, eu vou usar essa palavra, que é ecossistema, né? Você falou do suítes, e pensando nisso que você falou, bom, eu não sei qual que é o final da novela aí com a Stone, eu não acompanhei esses dias, mas o Magazine Luiza comprando meio mundo também, vocês comprando a Stone, e tem esse negócio aí, então acho que faz muito sentido. Eu até falei com o Renato semana passada sobre o futuro dos negócios. A Amazon, acho que é a primeira prova disso, né? Comprando várias empresas e tendo dados. Você falando também, mais uma vez, que o negócio é criar ecossistema, comunidades. Então, eu queria expandir um pouquinho ainda mais nisso, a sua visão, né, sobre isso. Então, você acredita que, primeiro assim, por que a Lynx, se você puder comentar, comprou uma empresa de pagamentos? Na verdade, eu não posso comentar, porque primeiro que ainda o negócio não se concretizou ainda e efetivamente a gente não sabe de nada, assim. Então, todo o negócio está sendo evoluído por uma outra esfera da companhia. A gente continua o nosso trabalho, né? O que eu posso falar é sobre a questão do ecossistema. Eu acho que o desafio está... parece um negócio meio filosófico, mas o grande desafio está na partilha da receita, né? Entender como é que... assim, seja lá qual segmento você esteja, todo mundo tem um limite, um teto para pagar para uma solução de tecnologia, né? E aí, assim, não adianta você chegar para um cara e cobrar uma conta que vai dar 20% do faturamento do cara, porque ele não vai ter dinheiro para pagar, né? Então, o varejista ainda mais que tem a margem super apertada, né? Acho que o grande desafio é entender o que é importante ter dentro do ecossistema, o que é importante ter estrategicamente dentro de casa, né? Quais os softwares ou quais as partes da jornada você precisa ter e desenvolver, e quais você precisa desenvolver para fora, né? Quais desses pontos de contato ou soluções periféricas são importantes ter, mas são importantes ter através de parceiros, né? E como que a receita esperada pode ser particionada entre todas as partes, né? E aí, por isso que eu falo que é filosófico, porque no fim do dia eu tenho que criar um ambiente em que o varejista tenha solução dentro do bolso dele, que eu consiga ter a minha remuneração e que faça com que eu crie um grande framework de soluções, e ao mesmo tempo que eu consiga fazer com que parte da receita vá para empresas que se conectem às nossas soluções e tragam soluções ou incrementem as nossas soluções para os nossos parceiros, para os nossos clientes. Então, não tem uma resposta fácil, não tem um caminho simples, nem uma receita de bolo.
Mas é bem importante olhar de maneira estratégica e entender o que você vai fazer, o que você não vai fazer e como essa receita pode ir para fora para fomentar empresas que vão complementar o seu negócio. Não, eu acho muito legal o que você está falando, porque, assim, não tem, é filosófico, mas é bem prático. A gente já vai encerrar, mas, assim, você está falando muito do papel do CFO também, né, cara? Porque o CFO é o cara que, tradicionalmente, era um cara finanças, né? E agora o cara tem o mapa na mão e ele olha exatamente essa recorrência que você está falando e fala, porra, se eu cobro 3% aqui de faturamento do cara, o outro que sei lá, o pagamento cobra mais 1,5%, cara, a gente tem que comprar esses caras. Eu acho que faz muito sentido isso, olhando até para o futuro das profissões, né? A gente vai entrar numa outra live, mas deixa quieto. Vamos encerrar, assim. Boa. Renato, última pergunta. Cara, vamos lá. Gil, você que é um cara que está na frente aí do mercado de solution providers, eu tenho visto um movimento muito forte de indústrias indo para o e-commerce, né? E o pessoal tem receio de conflito de canal, o pessoal tem receio de, cara, como é que eu vou pular meus distribuidores, como que eu vou montar isso talvez de uma forma que não seja um conflito de canal, que seja colaborativa, né? Essa operação, esse modelo de e-commerce, e eu não sei como é que eu vou para o digital, eu sinto muito isso, eu estou na frente com diversas indústrias e eu sinto que esse movimento tem aumentado muito, né? Qual seria a tua dica, conselhos que você daria para executivos de indústria que querem operar no e-commerce? Tá. Boa. Renato, eu vou te fazer uma pergunta. Conta 10 varejistas físicos americanos que você consegue comprar uma televisão. Difícil. Na loja física deles, você diz, ou web em qualquer lugar? Não, 10 varejistas americanos que você compra uma TV. Difícil. Conta aí, 5. Vai te ajudar: Walmart, Amazon, Target. Conta mais aí. Sério, não tô brincando. Acha mais. Tô tentando, mas tá difícil. Cara, não, que a gente lembra da marca, né? Não, mas, cara, lembra que você não lembre da marca, onde você compra televisão nos Estados Unidos. Não sei. Exato. Cara, a gente tá entrando numa seara que é quase que a discussão do Uber com taxista, cara. Por que o varejista existe, né? Porque a indústria não conseguia ter um cara, ela é especializada em produzir e não em distribuir, né? Ela não está especializada em pulverizar e estar perto do consumidor. O varejo tem outras competências. À medida que marketplaces evoluem e que a digitalização facilita o canal de distribuição, cara, a tendência é que a indústria cada vez mais entre com canal direto com o consumidor. Se eu te perguntasse há 10 anos atrás, cara, vai ter uma loja da Samsung, você ia achar que ela tá maluco, né? Como assim a Samsung vai abrir uma loja, a Sony vai abrir uma loja, né? E, cara, não. Cada vez mais a Samsung tem aberto lojas. Obviamente que os grandes varejistas ainda têm seu espaço, eles vão continuar, e os médios também, sim, tem grandes empresas que vão continuar, mas, cara, tem um movimento claro da indústria acessando diretamente o consumidor, né? E porque ela quer, no fim do dia, ela sabe o quão importante é o contato dela direto com o consumidor e de certa forma, o varejo também entende que o contato dele é importante para preservar sua marca.
E os varejistas mais espertos, vamos dizer assim, estão caminhando para ter outros caminhos, né? O Magazine Luiza tem feito uma série de movimentos diferentes, né? Que não é só o de ser um varejista, é de ter uma plataforma, né? B2W idem, então as coisas estão caminhando para um lado totalmente diferente, né? Daqui a pouco, ao invés de você ir no supermercado para comprar sabão em pó, você vai entrar no site da Unilever e falar, cara, uma vez por mês me manda uma caixa de Omo, né? Porque são produtos de recorrência, ou a sua própria máquina de lavar roupa já vai automaticamente pedir quando ela souber que estiver acabando, né? Então, cara, a gente está entrando num caminho que a marca tem papel fundamental, né? Os produtos, eles estão cada vez mais numa barra de qualidade muito próximas uns dos outros, né? Antigamente tinha uma distinção clara de qualidade, hoje em dia nem tanto assim. E o que vai fazer você ser adepto de um produto ou outro são várias coisas, uma delas é a própria marca. Então, e as marcas entenderam isso e elas sabem que elas precisam estar na frente do consumidor para que a própria marca dela seja a primeira na hora dela escolher. E isso faz parte de flagships, né? Então, por isso que as Macy's da vida, ou as Nordstroms, ou as empresas os grandes magazines que vendiam multimarca lá dentro estão fechando loja. E cada vez mais você vê uma Tommy, uma Ralph Lauren, as Nikes, as Adidas abrindo suas lojas próprias, né? Porque elas querem ter o contato direto, a comunicação direta com os consumidores, né? E aí, cada vez mais eu te pergunto, a Nike é uma indústria ou a Nike é um varejo, né? A Adidas é indústria ou a Adidas é um varejo, né? A Tommy é indústria ou a Tommy é um varejo? Isso começa a ficar nebuloso e no fim do dia é tudo uma coisa só. Então, cara, esse é um caminho sem volta, né? E quem não entendeu isso ainda está perdido. Exato. E tem uma série de tratativas para fazer isso, né? Você vai operar, você tem seus distribuidores, a importância desses canais, você vai manter uma precificação que não vira uma concorrência desleal, né, com os teus canais que distribuem seu produto. Você não vai operar com uma ponta matando a outra, né? Muitas vezes é comum, por exemplo, você ir numa loja da Samsung e o produto lá ser mais caro na loja da Samsung do que num varejista qualquer que revenda o produto deles, né? Ou mesmo você pode fazer um marketplace. Ou você pode fazer, por exemplo, no e-commerce, uma coisa que eu tenho visto muito é marketplace colaborativo, né? O pessoal utiliza no D2C os produtos 3P, né, dos próprios distribuidores deles, porque aí eles ganham lead time, né? Eles vão estar mais próximos do cliente final, vão estar ajudando esse canal do distribuidor do varejo, né, para chegar mais rápido dos clientes. E hoje em dia a gente tem tecnologia para isso, né? Não é nada complexo de fazer, então tem maneiras, né? Será que eu quero conflitar canal? Será que isso de fato é um conflito? Que eu acho que isso foi uma coisa que você trouxe para a mesa que é muito interessante. Cara, é um conflito. Você tem que atender o teu consumidor, ele tem que achar fácil o teu produto, você tem que estar em todos os lugares, sua marca é fortalecida, né? E pensar também como deixar isso de forma colaborativa. Existe também isso na mesa hoje, né? É possível construir operações dessa forma. Acho muito rica essa resposta, viu, Gil? Obrigado, cara. Acho que trouxe bastante informação aí de muita qualidade para esse movimento que a gente está fazendo aqui de trazer informação dos grandes executivos de e-commerce. Muito bom. Gil, brigadão por abrir espaço na agenda. Faz um carinho a mais na esposa. Tá um bom, beijo pode a mais. deixar. E brigadão. Acho que foi Acabou incrível. de vir chinelo aqui. A baiana de pau, lembra? Isso aí. Obrigado, cara. Foi incrível. Muito legal. Obrigadão mesmo. Tá bom? Obrigado. Valeu, gente. Obrigadão. Boas férias. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.